Silfir abraçou seus outros 2 filhos e pediu desculpas por tê-los deixado sozinhos no quarto. El ficou afastado e continuou a pensar sobre o que foi dito durante a conversa com o Marquês e sua mãe. Ele nunca esperava que sua mãe dissesse algo assim e estabelecesse uma condição tão desafiadora. No entanto, quando El entrou em seu quarto, fechou a porta atrás de si e encostou-se nela. Também sabia que o Marquês nunca concordaria com essa condição. Ele percebeu que precisava olhar mais para o futuro e planejar antecipadamente para estar alguns passos à frente. El usou sua magia de invocação para chamar um par de óculos mágicos que apareceram diretamente em seu nariz. Ele os ajustou e disse que na verdade não precisava de óculos, mas que eles o ajudariam a se concentrar melhor. Eles o lembravam de seu passado e de sua vida anterior. Com esses óculos autocriados, eu conseguia sentir melhor o fluxo de mana e queria ir ver o que o Marquês realmente pensava sobre ele e sua mãe. El levantou a mão e usou sua magia para se tornar invisível novamente. Em questão de segundos, El ficou invisível e não podia ser visto mais. Ele abriu a porta do seu quarto e se dirigiu lentamente ao quarto onde o pai de Siler, o Marquês, estaria. Do lado de fora, alguém poderia ouvir seu filho perguntando o que ele pretendia fazer sobre a criança de Siler, e se ele consideraria seriamente nomear essa criança como sua sucessora ou nova chefe de família. El ficou na frente da porta ansioso para descobrir sobre o que o Marquês e seu filho estavam discutindo. El seguiu para o quarto onde o Marquês e seu filho estavam e continuou a ouvir enquanto o Marquês aconselhava seu filho a não fazer caretas inadequadas. Ambos estavam na frente de um alvo e se revezavam lançando facas, mantendo-se ocupados durante a conversa. El permaneceu invisível, escondido atrás de uma pequena divisória na sala para ouvir melhor a conversa deles. O Marquês teve que admitir que El era indiscutivelmente qualificado para a posição que sua filha havia reivindicado para ele. Enquanto jogavam com uma das facas no alvo, o Marquês continuou elogiando El, reconhecendo seu talento e a impressionante conquista de dominar a magia de 5ª classe aos 17 anos. No entanto, ele duvidava se El era adequado para liderar esta família, considerando que ele havia crescido em uma nação estrangeira por 17 anos. Além disso, o Marquês reconhecia a possibilidade de que El pudesse ter vindo aqui apenas em busca de vingança. Enquanto o Marquês jogava outra faca, ela quase ficou no centro do alvo e oscilou ligeiramente. Silfir, o filho do Marquês, mencionou que sua irmã era uma maga de 6ª classe, o que poderia representar um pequeno problema. Enquanto seu pai pegava outra faca de uma pilha, ele disse que tinham 20 magos aqui que eram pelo menos da 6ª classe e que nunca perderiam em uma luta direta contra Silfir e seu filho. Além disso, o Marquês se virou para seu filho e perguntou se ele se lembrava da carta do príncipe herdeiro. Ele lembrou ao filho que naquela carta o príncipe expressava sua disposição de aceitar Silfir como sua amante novamente, caso concordassem. O filho questionou se isso funcionaria e levantou a objeção de que sua irmã poderia já saber e resistir novamente. Ele levantou ainda a objeção de que, se ela se tornasse a nova amante do príncipe, poderia descobrir que eles secretamente sequestravam pessoas talentosas de outros países e as lavavam o cérebro para se tornarem seus aliados. De repente, o Marquês gritou com seu filho para se calar, chocando-o. O Marquês explicou ao seu filho, enquanto brincava com a faca novamente, que mesmo que ficassem em silêncio, qualquer pessoa que usasse magia ainda poderia ouvi-los. El percebeu que eles haviam instalado vários dispositivos para ocultar sua conversa, algo que nem mesmo um mago de 6ª classe facilmente contornaria. No entanto, ele ficou surpreso que fossem tão cautelosos e não falavam abertamente, mesmo com essa medida de segurança. Além disso, El ficou chocado ao descobrir que eles estavam sequestrando e manipulando pessoas para transformá-las em seus aliados. Se essa verdade viesse à tona, desencadearia um escândalo massivo que poderia derrubar toda a família Einhardt. O filho do Marquês então prometeu nunca mais falar sobre isso, e seu pai o tranquilizou, dizendo que ele não precisava se preocupar com o príncipe, pois ele também estava envolvido nos eventos, e não o prejudicaria. Enquanto ela ouvia, seus pensamentos ficaram mais confusos. O Marquês listou todos os eventos passados, desde as propostas do príncipe até as pedras mágicas, até o talento extraordinário de El. Em seguida,
O Marquês perguntou ao seu filho o que ele faria nesta situação, segurando a faca com a qual estava brincando e entregando-a ao filho de Siler. O irmão de Siler reconheceu que era um teste e que poderia compensar seu erro agindo mais inteligentemente sob a pressão da situação. Ele pegou a faca de seu pai e afirmou que primeiro responderia ao príncipe, dizendo que aceitaria com prazer Silfir como sua amante. Em seguida, ele capturaria El para aprender o método de fazer as pedras mágicas de Silfir, o que poderia ser usado para salvar a vida de El. O pai perguntou se isso era tudo o que ele faria. Com um lançamento habilidoso, o filho acertou o centro do alvo com a faca e continuou explicando que, uma vez que tivesse o método de fazer as pedras, enviaria Silfir ao príncipe, quer ela fosse voluntária ou não. Mesmo que ele tivesse que usar a força, ele selaria sua habilidade de usar magia. Ela ouviu incrédulo, enquanto o irmão de Siler explicava que, uma vez que sua irmã estivesse com o príncipe, também a submeteria à lavagem cerebral para torná-la um membro leal da família. Depois disso, eles mostrariam ao príncipe um corpo que se assemelhasse muito a El, afirmando que ele morreu tragicamente em um acidente. O Marquês aplaudiu em deleite, elogiando seu filho Gletton e assegurando-lhe que ele era um sucessor digno. Decidiram prosseguir exatamente como planejado e esperavam ver resultados em breve. Gletton prometeu fazer o seu melhor para satisfazê-los. El estava consumido pela raiva, mas teve que se segurar, os dentes cerrados e a mão formando um punho. Ele percebeu que esta família era ainda mais fria e cruel do que ele jamais imaginara. Ele se perguntou por que não conseguia parar ou impedir a sugestão de sua mãe de estar em um lugar como esse. El percebeu que estava intoxicado por sua superioridade sobre os outros e pensou que queria fazer todos felizes, independentemente das circunstâncias. Além disso, ele queria respeitar a decisão de sua mãe, e isso agora era o resultado disso. Eu poderia conviver com eles tentando usá-lo. Ele já suspeitava de algo nessa direção. No entanto, não poderia perdoá-los por querer entregar sua mãe ao príncipe. El ficou mais irritado, o que o tornou um pouco descuidado. O Marquês reconheceu que alguém na sala estava sob o efeito de um feitiço de invisibilidade. Surpreso, perguntou em voz alta quem estava se escondendo na sala. El então estendeu a mão e preparou um feitiço. O Marquês e seu filho, Gletton, perceberam o aumento de magia, mas tiveram pouco tempo para reagir, pois El já havia terminado de lançar seu feitiço modificado, a semente da chama sem fim, e o liberou. Ele se revelou, o que visivelmente surpreendeu o Marquês e Gletton, perguntando-se se ele tinha ouvido toda a conversa deles. Como o feitiço tinha um leve atraso, explodiu alguns segundos depois. O Marquês ficou chocado ao perceber o que estava prestes a acontecer. Seguiu-se uma explosão massiva, e uma grande bola de fogo subiu pelo telhado da propriedade até o céu. Logo após a primeira explosão, outra seguiu, igualmente grande, destruindo tudo. O solo estava completamente queimado pelas tremendas explosões, e cinzas e fumaça encheram o ar. No entanto, o Marquês e seu filho não pareciam ter ferimentos diretos visíveis pela explosão. O Marquês ficou espantado com o feitiço que El havia lançado. Qualquer outro mago precisaria de mais de meia hora para executar tal feitiço. Além disso, era um feitiço de 7º nível, capaz de matar milhares de pessoas de uma vez, sem esforço. Imediatamente após a explosão, guardas da propriedade da família correram para a sala onde estavam os 2 líderes da família e perguntaram se estava tudo bem e quem era o responsável. Olhando para a pequena multidão de soldados e os 2 líderes, El ficou surpreso que ainda estivessem vivos. Um dos soldados o reconheceu e disse que ele era obviamente filho de Silfir. El flutuou ligeiramente no ar e disse que estava contente que ainda estivessem vivos, pois sua raiva era tão grande que não podia encerrar suas vidas tão rapidamente. Mais uma vez, El estendeu a mão, não dando muita oportunidade para reagirem. Sob sua palma, uma pequena esfera se formou, cercada por um círculo mágico. El disse ao pequeno grupo que estava embaixo dele que queria garantir que eles sofreriam tormento interminável e implorariam por perdão, arrependendo-se de seus atos por ousarem levantar suas mãos sujas contra sua família. Ele levantou a mão, e a pequena esfera se expandiu para formar um grande círculo mágico atrás dele. El invocou um feitiço de invocação, declarando que a miséria e destruição aguardavam aqueles que estavam em seu caminho. Seus olhos estavam cheios de foco e ódio em relação aos indivíduos presentes.
Ele completou sua invocação, e seu golem noturno em armadura dourada emergiu de seu espaço interdimensional, ficando atrás de ela. Os guardas não podiam acreditar no que estavam vendo, se perguntando como tal criatura poderia estar presente ali. O Marquês começou a rir, levando Gletton a perguntar se estava tudo bem e por que ele estava rindo com olhos brilhantes que ainda não haviam compreendido totalmente a situação atual, e um cérebro do tamanho de uma ervilha, alheio à gravidade da situação. O Marquês afirmou que era incrível e a melhor coisa que já tinha visto. Os poucos guardas que reuniram coragem não acreditaram que o golem fosse real e juraram em nome da família Inart que não deixariam El fazer o que quisesse. Tentaram resistir ao golem, avançando em direção a ela e seu golem. Através das fendas no capacete do golem, uma pequena luz brilhante piscou, sinalizando que estava totalmente operacional. Com um único golpe rápido, mas incrivelmente poderoso, o golem atacou os guardas que ousaram investir contra El, lançando-os pelo ar. Gletton não conseguia acreditar no que estava se desenrolando diante de seus olhos e parecia ter um cérebro ainda menor que o de seu pai. Ele olhou para os corpos caídos, imóveis no chão, sucumbindo aos ferimentos infligidos pelo ataque do golem. Freneticamente, o Marquês declarou que indiscutivelmente não era falso e afirmou que sua família agora poderia se tornar a família mais forte de todas, com um golem como aliado. Ele apontou para El com o dedo e ordenou aos novos guardas que se reuniram atrás dele que matassem El e o forçassem a revelar o segredo dos golems. A expressão facial de Ellie permaneceu aterrorizante, indicando claramente que ele não tinha mostrado tudo o que era capaz. Ele disse ao Marquês que tudo o que ele sabia só servia à ganância. Além disso, apontou que o Marquês já vivia um estilo de vida extravagante e questionou se ele não tinha dinheiro suficiente para a aposentadoria e por que queria mais. O Marquês parecia visivelmente confuso. Um círculo mágico pairava na frente de seu golem, desviando os ataques direcionados a ele. El começou a posicionar-se atrás de seu golem, canalizando mais de sua mana para ele. Como resultado, sua mana se espalhou em ondas ao seu redor, empurrando levemente todos os presentes. Os guardas reconheceram a extrema potência dessa mana e perceberam que não podiam competir com ela. Até Gletton teve que se defender um pouco contra a mana controlada por El através de seu golem. O Marquês também ficou surpreso e percebeu que essa mana não poderia pertencer a alguém que acabara de dominar o 5º estágio da magia. Parecia estar em pé de igualdade com a de um mestre de espadas, talvez até mais forte. Ele se lembrou de como examinou a mana de El durante o primeiro encontro deles e juntou algumas peças. Ele percebeu que El devia ser o mago que causou as 2 explosões massivas. Ele ponderou se seria possível que ela estivesse realmente no 7º estágio da magia. Quando El percebeu que o Marquês finalmente tinha entendido o quão forte ele realmente era, não pôde deixar de sorrir autoconfiante. O Marquês ficou irritado, juntou as mãos e preparou um feitiço. Pouco depois, lançou seu feitiço em El, que parecia completamente indiferente, continuando a flutuar no ar sem ser perturbado. Calmamente, El levantou a mão, canalizou alguma mana e criou sem esforço um feitiço para repelir o ataque. O solo abaixo dele queimava, e as chamas se alastravam no campo de batalha. Mais uma vez, El olhou para baixo do alto para seu avô e tio, percebendo que não eram dignos de serem chamados assim. Justo quando El estava prestes a dizer o que o Marquês pretendia fazer com eles, ouviu seu nome, da forma como apenas sua mãe o chamava. Ellie. No campo de batalha, sua mãe, agora acompanhada por suas irmãs Serena e Kaina, olhou incrédula para El, e não conseguia acreditar no que via. Ela perguntou o que havia acontecido. Ela olhou tristemente para sua mãe e chamou seu nome. Ele se perguntava por que ela estava ali, e não queria que ela descobrisse o que estava acontecendo e o terrível plano que seu irmão e seu pai tinham para ela. El ainda flutuava no ar, olhando para os 2 chefes de família, suas irmãs e sua mãe, perdido em pensamentos. Ele não pôde deixar de recordar o plano que o tio de sua mãe havia elaborado para extrair informações sobre as pedras mágicas dele e o que ele pretendia fazer com sua mãe depois. Ele também pensou em como o pai deles, como chefe da família, o aplaudiu e o elogiou por isso. A mãe de El gritou novamente para ele, pedindo que respondesse, pois viu como El parecia estar tão furioso. Sabendo que algo terrível deve ter acontecido com seu filho, El continuou a ficar silenciosamente na frente de sua mãe e suas irmãs,
soltando então um suspiro profundo, percebendo que não tinha outra escolha. Agora, mais uma vez, ele levantou a mão e formou uma pequena esfera com muitos círculos mágicos girando ao seu redor. Esses círculos mágicos cresceram e pulsaram para fora. O Marquês reconheceu isso como magia de captura e ficou alarmado, perguntando-se se El tinha registrado a conversa que teve com seu filho, onde tramaram seu plano. Se fosse o caso, ele sabia que sua família estava condenada e ninguém deveria ouvir esses planos. Entrando em pânico, o Marquês se virou rapidamente para seu filho Glyton e ordenou que matasse El imediatamente, explicando que ele era o responsável pelas explosões agora. Furioso e sem receber uma resposta de seu filho, Silfir perguntou ao pai o que estava acontecendo e por que ele estava ordenando a morte de El sem motivo. Ele a mandou calar a boca. O Marquês se encontrou em uma situação difícil e levou um momento para se ajustar à situação e pensar. Silfir disse a ele que El era seu neto, apelando para seu bom coração e esperando que ele reconsiderasse em não matá-lo. No entanto, o Marquês parecia indiferente e instruiu seus guardas e seu filho a se apressarem, alertando que El era um mago de alto escalão. Os guardas novamente se reuniram diante de El, apontando suas espadas para ele e se preparando para a batalha. El parecia relativamente tranquilo e simplesmente comandou seu golem para subjugar os guardas sem matá-los. O golem estendeu a mão, conjurando uma espada dourada, assegurando ao seu mestre que entendia e aceitava o comando, executando-o da melhor forma possível. A espada convocada do golem, um pouco rechonchudo, brilhava tão intensamente quanto o sol e cintilava como as estrelas no céu noturno. Ele a segurava na mão esquerda, enquanto El flutuava um pouco para o lado, dando espaço ao seu golem rechonchudo. A moral dos guardas e guerreiros da família Einhart não estava quebrada. Juntos, ergueram suas espadas e gritaram seu grito de guerra. Sua primeira missão era destruir a espada convocada. No entanto, El sabia que esse empreendimento era impossível, pois a espada dourada era um símbolo de seu golem. Ela fora forjada a partir de aço puro dos anões, com muitas poucas impurezas e revestida com metal mágico para selos encantados. A parte frontal da lâmina também estava revestida de ouro e imbuída com um feitiço para desviar o impacto ao atingir. Além disso, havia sido reforçada com uma magia especial de afiação para aprimorar ainda mais seu poder existente. Assim, a espada dourada se assemelhava mais a uma espada divina do que a uma simples. El percebeu que, assim como em sua vida anterior, era essencial atualizar regularmente sua unidade mais forte para mantê-la eficaz. Ele era mais realista do que idealista e sabia que precisava levar as capacidades de seu golem ao limite. Os guardas e cavaleiros da família Einhart permaneceram em sua formação de batalha, continuando a apontar suas espadas para El e seu golem enquanto canalizavam sua energia. O golem de El balançou sua espada encantada com chamas, criando uma onda de choque dourada massiva que rompeu as fileiras dos cavaleiros, forçando-os a se defender contra o contra-ataque do golpe. Mesmo o Marquês e Glyton não podiam acreditar no que estavam vendo, surpreendidos pelo poder do golem dourado ligeiramente rechonchudo de El. Um dos guardas advertiu para não subestimá-lo, assumindo sua postura de batalha mais uma vez. O golem executou um corte dourado e voou em direção ao exército de guardas, dividindo a espada ao meio e perturbando sua formação de combate. O golem dourado continuou a acumular energia, e sua sombra pairava sobre as cabeças dos guardas. Vendo o golem de perto, eles perceberam seu verdadeiro tamanho e a força avassaladora que estavam enfrentando. No entanto, alguns guardas não tinham desistido da esperança e instaram seus camaradas a obedecerem às ordens de seu mestre, absolutamente sem entrar em pânico ou desistir. Outro guarda avistou, após as palavras corajosas de seu amigo, o cavaleiro que conseguira chegar ao campo de batalha montado em um cavalo. Seu cavalo também estava adornado com uma armadura dourada leve, e ele mesmo estava vestido com uma armadura de cavaleiro prateada típica, adornada com uma capa vermelha. El reconheceu que este cavaleiro devia ser o líder e capitão dos cavaleiros, e percebeu que este capitão deveria estar no final da classificação de mestre de espadas. O capitão ajoelhou-se diante do Marquês e pediu desculpas por chegar tarde. No entanto, o Marquês instigou-o a começar imediatamente e derrotar El e seu golem.
O capitão ergueu a cabeça, disse que faria isso imediatamente, saudou, abaixou a viseira de seu capacete e se apresentou. Ele explicou que era o capitão da noite da família Einhart do Marquês e desembainhou sua espada, envolvendo-a com uma espécie de mana. Ergueu-a. E assim aumentou a moral de seus cavaleiros subordinados. Ele chamou por eles, dizendo que agora destruiriam o inimigo juntos. El reconheceu que as coisas estavam prestes a ficar mais sérias, mas falou tranquilamente ao seu golem dourado, pedindo para que ele mudasse para o modo 2. O golem respondeu que seu selo fora levantado com sucesso e se envolveu em uma luz dourada. Primeiro, suas mãos e braços se tornaram ligeiramente mais finos, seguidos pelos ombros, cabeça e, finalmente, o restante do corpo. Agora, parecia muito mais flexível, rápido e forte, pronto para continuar defendendo El. Além disso, como estava agora um pouco mais magro, parecia ainda mais temível e agressivo. Os guardas que se levantaram contra El e seu golem cavaleiro ficaram surpresos com a transformação súbita. No entanto, El já sabia que isso não era tudo que havia mudado sobre seu golem, e a verdadeira mudança ainda estava por vir. Como a espada havia desaparecido durante a transformação, o golem teve que chamá-la novamente, e ela reapareceu envolta em chamas em sua mão. Ele pegou a espada e se preparou para a batalha, assumindo uma posição de combate. A lâmina da espada passara por algumas mudanças e estava impregnada com muito mais energia do que antes. O líder dos cavaleiros percebeu que deveria ser uma lâmina de aura, que era, na verdade, um power-up muito mais poderoso. O golem de El balançou a espada para o lado e deu um passo à frente sem aparente proteção, dirigindo-se ao exército diante dele. O capitão fez o mesmo, também balançando sua espada, e perguntou se ele parecia tão fraco a ponto de se aproximar sem nenhuma cobertura. Ele afirmou que mesmo que o golem agora tivesse uma lâmina de aura, ainda não representava ameaça para ele. Ambos se prepararam para um golpe e colidiram suas espadas simultaneamente, causando um tremendo recuo e sacudindo o solo. O impacto das duas espadas iluminou os arredores, forçando todos os envolvidos a protegerem os olhos da luz intensa. Apenas El continuou assistindo ao espetáculo, completamente focado e ainda cheio de ódio imenso pelo Marquês e seu filho Gleton. À medida que a luminosidade do choque de espadas se dissipava, o capitão da noite ficou sangrando, enquanto o golem de El permanecia diante dele ileso. A lâmina ensanguentada do capitão dos cavaleiros estava cravada no solo, e ele sucumbiu aos ferimentos, caindo no chão. Ele não podia acreditar no que acabara de acontecer e que fora derrotado. Seus ferimentos eram tão graves que ele morreu naquele momento. O guarda sob ele não conseguia entender como seu líder havia sido facilmente derrotado com um único golpe e jazia no chão. Isso visivelmente abalou a moral do exército. No entanto, o golem não hesitou e partiu imediatamente para o próximo ataque. Balançou a espada, liberando uma lâmina de energia flamejante, e atacou novamente o Marquês Gleton e o exército parado atrás deles. O Marquês conseguiu se proteger a si e a seu filho, com um feitiço protetor que interceptou o ataque do golem. No entanto, o ataque era tão poderoso que o escudo resistiu apenas uma vez antes de se despedaçar. Mesmo assim, o exército atrás deles foi atingido pelo ataque, e os soldados foram arremessados pelo ar pelo campo de batalha. O Marquês e Gleton foram forçados a olhar para baixo para os corpos de seus guardas e perceberam que esses guardas fracos haviam morrido fácil e rapidamente. El também percebeu que reforços para os chefes de família estavam se aproximando novamente e viu alguns magos em robes negros avançando no campo de batalha. No entanto, isso não o surpreendeu, já que a família Einhart era conhecida por possuir um exército tão vasto quanto uma torre de mago. Mesmo assim, ele não estava disposto a deixar o assunto descansar e já estava planejando seus próximos movimentos. Antes que pudesse colocar esses planos em ação, voltou-se para sua mãe e convocou uma esfera contendo suas memórias gravadas. Ele explicou a ela o que pretendia fazer com isso e perguntou se ela estava pronta para ver a verdade. Ela respondeu que estava, de fato, preparada e sabia que seu filho El tinha uma boa razão para agir da maneira como estava agora. Ela entendia que algo importante devia estar contido nas memórias de seu filho, levando-o a atacar toda a família Einhart, incluindo seu pai e irmão. El entregou a pequena esfera com suas memórias a ela, e o Marquês observou isso,
No entanto, ele sabia que precisava intervir, e sua filha não deveria vê-la de maneira alguma. Ele lançou um olhar para o golem de El e percebeu que não conseguia passar por ele, pois as habilidades do golem superavam em muito as suas. Apenas um dos 10 grandes mestres atualmente poderia fazer algo contra esse golem. Qualquer outra coisa seria impossível. Além disso, ele percebeu que mesmo que ele fosse um mago de 7º estágio, ele e Gletton, junto com os magos da família, tinham apenas uma pequena chance de detê-lo. Desesperadamente, entendeu que mesmo que conseguisse escapar e iludir El, sua própria família, que ele construíra com as próprias mãos e fortalecera a qualquer custo, seria destruída. El lançou um feitiço de proteção para resguardar sua mãe de influências externas, permitindo que ela observasse pacificamente as memórias de seu filho. Círculos mágicos apareceram ao redor de El, como em qualquer outro feitiço, e sua mãe foi então envolvida em um cubo quadrado destinado a protegê-la de todos os perigos. Serena e Caína, em pânico, chamaram por sua mãe, mas não podiam ver o interior do cubo, pois suas paredes estavam obscurecidas. Enquanto isso, Silphir segurava as memórias de El em sua mão, e elas se expandiram ao seu redor. Ela viu a memória de seu pai e irmão discutindo a carta do príncipe e decidindo apresentá-la como sua amante. Além disso, ela percebeu que a família Einhart havia sequestrado muitos talentos promissores de outros países e os submetido à lavagem cerebral para servir a família lealmente. Ela compreendeu que o príncipe estava ciente de tudo isso e estava envolvido também. Em seguida, ela viu a memória em que seu próprio irmão explicava seu plano ao pai deles, que envolvia usar Silphir contra a vontade dela para o príncipe. Talvez eles pretendessem selar sua magia e capturar El, usando-o como alavanca para forçá-la a revelar o método de fazer as pedras mágicas. Silphir não conseguia acreditar o quão chocantes eram essas revelações nas memórias de El para ela. Através de mais memórias, ela aprendeu que seu pai e irmão também planejavam submeter El à lavagem cerebral para torná-lo leal e mostrar ao príncipe um corpo diferente que se assemelhasse ao de El para fingir sua morte. Quando Silphir viu seu próprio pai elogiando seu irmão por tal plano, ela colocou as mãos sobre a cabeça e seu mundo desmoronou. Ela estava à beira das lágrimas e caiu no chão, tentando conter suas emoções, relembrando as primeiras palavras que seu pai disse a ela ao retornar, expressando arrependimento por tê-la enviado embora. Ela pensava que, no fundo, seu pai ainda mantinha algum sentimento familiar por ela, e que eles ainda eram pai e filha. No entanto, Silphir não conseguiu conter suas lágrimas por mais tempo e deixou suas emoções fluírem livremente. Lágrimas escorreram por suas bochechas enquanto ela chorava. Ela não pôde deixar de pensar em como era feliz com seu filho El, e que deveria saber melhor do que ninguém quão terrível esta família verdadeiramente era. Agora, ela se culpava por trazer seu amado filho aqui. Pensamentos sobre seu pai e seu irmão voltaram a ela, e ela percebeu que não havia vestígios de calor ou amor nesta família, apenas indivíduos malignos. Ela pensou que deveria ser indiferente a como essas pessoas malévolas a usariam como quisessem, mas agora, sabendo que não só queriam usá-la, mas também planejavam submeter seu filho El à lavagem cerebral, ela não podia simplesmente perdoá-los como inicialmente queria. Mesmo que já tivessem matado seu amado marido, ela reconheceu que nunca os odiou verdadeiramente por isso, porque sempre acreditou que o príncipe os havia forçado a fazê-lo. No entanto, agora ela percebia que isso não era a verdade. Simplesmente essas pessoas não conheciam amor ou família, e agiam puramente por interesse próprio. Silphir mordeu os lábios com força, tentando esquecer sua dor interna e se recompor. Ela cerrou os punhos, e também percebeu que para seu pai, seu irmão e o príncipe, todos os outros não passavam de ferramentas para aumentar seu próprio poder. Silphir entendeu que esta era a verdadeira natureza dessas pessoas, o que infelizmente ela nunca percebera completamente antes, mas agora sabia. Quando ela aceitou o que aconteceu e reuniu coragem, o cubo que a aprisionara para proteção começou a brilhar e se despedaçou. El parecia um pouco triste, sabendo que não era fácil para sua mãe aceitar a verdade. Sua mãe juntou as mãos com algumas lágrimas ainda nos olhos. No entanto, ela tomou a decisão de que, não importa quão doloroso possa ser agora, e não importa o quanto desejasse esquecer tudo,
Era essencial aceitar a verdade. Serena imediatamente chamou por sua mãe, que estava flutuando no ar, para garantir que ela estava bem. Sua mãe pousou e estava pronta para enfrentar a realidade e confrontá-la com uma expressão determinada e punhos cerrados. Ela disse ao seu filho que não fugiria mais e estava preparada para lutar. El olhou para baixo para sua mãe, aliviado por sua resolução e pela capacidade dela de suportar a verdade. Ele também percebeu que algumas lágrimas ainda escorriam por suas bochechas e que, apesar de tudo o que sua família havia feito, ela não sucumbia ao ódio porque eles ainda faziam parte de sua família. No entanto, isso não era verdade para El, e ele olhou de volta para o Marquês e seu filho Gletton com todo o seu ódio e raiva, já que ainda estavam juntos no campo de batalha, sem fazer nada para mudar a situação. El levantou a mão para o ar e conjurou outro círculo mágico que parecia um pouco diferente dos anteriores. Ele queria mostrar ao Marquês e a Gletton a maçã de ferro da justiça. Uma grande fênix negra envolta em chamas negras apareceu diante do círculo mágico vermelho. A fênix imediatamente começou a gritar alto, fazendo com que os guardas e o restante do exército da família Einhart cobrissem os ouvidos, pois o som era ensurdecedor. Até mesmo Gletton teve que proteger seus ouvidos e não conseguiu resistir à magia de El. O Marquês percebeu que El havia empregado magia de força sonora para diminuir a moral de seus súditos, e que El era capaz de dominar seu filho usando essa magia, apesar de Gletton estar no 5º nível. Em seguida, o Marquês olhou para cima para El com seus olhos vermelhos brilhantes e usou uma magia que infiltrou diretamente na mente de El. Ela ouviu uma voz em sua cabeça elogiando-o, dizendo que ele havia feito bem com o que havia feito. A voz exaltava seu grande talento e assegurava-lhe que não era tarde demais, e ele ainda poderia se juntar à família. No entanto, El permaneceu totalmente indiferente e entediado. O Marquês olhava gananciosamente para El e continuava com sua magia, tentando manipular El ainda mais com sua voz. Ele afirmou que era uma grande perda não receber alguém tão talentoso quanto El em sua família. Além disso, ofereceu a El um acordo. Se mudasse de lado, o Marquês poderia arranjar para que sua família esquecesse tudo o que aconteceu naquele dia. Eles poderiam levar uma vida normal, e ele garantiria a segurança da mãe de El e de suas 2 irmãs. Em seguida perguntou a El o que ele achava dessa ideia. El ainda olhava para baixo para o Marquês, sentindo uma sensação estranha conforme ouvia a voz. Ele se perguntava se isso era o feitiço de lavagem cerebral pairando no ar. Eu não podia acreditar que o velho malévolo não só queria enfeitiçar seu pai, os outros magos e sua mãe, mas agora também estava tentando fazer isso com ele. El dirigiu-se ao Marquês e fez uma pergunta, enquanto o Marquês olhava para cima para El de baixo. Ele percebeu que seu feitiço de lavagem cerebral não teve efeito sobre ele e que El estava realmente no 7º nível de magia. Em resposta à pergunta de El sobre como ele poderia fazer algo tão cruel com sua própria família, o Marquês inicialmente ficou surpreso e brevemente chocado, mas então começou a rir. Levantou as mãos e riu como um vilão de quadrinhos antigos. O Marquês explicou a El que muitos aristocratas venderiam seus próprios filhos pelo bem da família e que isso era realmente uma coisa normal. El continuou a olhar para baixo para ele e percebeu que esse homem não era mais humano, mas mais como um monstro. Ele então perguntou a El onde ele havia aprendido tal magia e o elogiou por alcançar o 7º nível aos 17 anos, o que era um feito impressionante. El entendeu que estava realmente falando com um monstro interessado apenas em extrair seus segredos. Flutuou um pouco mais acima do Marquês e disse a ele que havia aprendido tudo por conta própria, e ninguém mais o havia ensinado essas habilidades. O Marquês não conseguia acreditar e expressava suas dúvidas. No entanto, El reiterou que essa era a verdade, e que havia realmente aprendido tudo sozinho. O Marquês ainda não queria acreditar nele e afirmou que não parecia que ele aprenderia a verdade com ele. Em resposta, El disse que detestava e odiava pessoas como o Marquês, as que viam sua família como ferramentas e as tratavam assim. Mesmo assim, El levantou a mão e fez uma proposta ao Marquês. Curiosamente, o Marquês perguntou do que se tratava. El perguntou se ele permitiria que ele saísse com sua família e divulgasse a verdade sobre o que ele, Gletton e o príncipe haviam feito. Nesse caso, o Marquês estaria em apuros. O Marquês queria saber para onde El estava indo com isso. El segurou uma pequena moeda dourada na mão
e explicou que essa moeda continha suas memórias, que ele capturou usando sua magia. O Marquês ficou chocado. Eu sabia que essa verdade ameaçaria a família Einhart, mas também percebeu que o fato de o príncipe estar envolvido no sequestro e na lavagem cerebral era igualmente grave. Se viesse à tona que o príncipe estava envolvido, inúmeras batalhas contra o reino seriam travadas por várias famílias, o que poderia levar à queda do poderoso reino de Blard. Ela olhou para a moeda e viu o reflexo do Marquês e seu filho. Ele disse que poderiam impedi-lo de espalhar essa informação, e assim, a verdade, lutando entre si sem interferência de estranhos. Ele explicou que acreditava que só se sentiria melhor se tivessem uma luta honesta entre si. Além disso, assegurou-lhes que, se conseguissem derrotá-lo, ele destruiria a moeda e desapareceria. O Marquês disse ao filho para se preparar, deixando-o um tanto chocado ao se virar para o pai, sem entender completamente o que estava acontecendo. O Marquês explicou ao filho que seria mais vantajoso para eles atacarem simultaneamente, e os instigou a fazer o melhor deles. Seu filho tinha o mesmo sorriso insano no rosto que o pai, e concordou. Ela olhou para baixo para seus dois oponentes e percebeu que era hora de ficar sério. Tocou a cabeça com o dedo e usou alguma magia, preparando-se para um ataque segurando uma esfera na mão. Ele disse ao Marquês e a seu filho que estavam subestimando-o muito e disparou sua magia com raiva, mostrando-lhes o que é desespero. No entanto, o Marquês e Gletton foram capazes de contra-atacar diretamente o primeiro ataque de El com um contrafeitiço que parecia muito mais sombrio do que o feitiço que El lançara. Quando os dois feitiços colidiram, houve outra tremenda explosão. Enquanto isso, em outro lugar, uma pessoa se curvou diante de seu rei e o cumprimentou. O rei disse à pessoa que eles provavelmente já haviam ouvido, mas ainda informou que havia testemunhas relatando o uso de magia de 7º nível. O homem de cabelos vermelhos, o Duque Cleon, que estava ajoelhado diante de seu rei, confirmou que também tinha ouvido falar disso. O rei explicou que isso era um assunto muito sério e, se um membro da família Einhart fosse responsável pela magia de 7º nível e pela explosão resultante de um experimento, ele os responsabilizaria pessoalmente. No entanto, acrescentou que se houvesse problemas na residência do Marquês, ele deveria deixá-los lá o máximo possível e só então abordar a situação. O homem ruivo perguntou por que deveria intervir no final, ao que seu rei explicou que a família Einhart havia se tornado poderosa demais e esta era uma boa oportunidade para enfraquecê-los um pouco mais. O Duque Cleon concordou com seu rei e pensou que Sua Majestade era um homem muito intimidador. Ele sabia que seu rei tinha conversado com o Marquês da família Einhart na época e lhe dissera que em um império sempre deve haver uma força oposta suficientemente forte, tendo ajudado secretamente o Marquês da família Einhart a chegar ao poder. Mas agora, com o Marquês se tornando muito mais poderoso do que ele havia planejado, o rei queria tentar prejudicá-lo um pouco para minimizar sua influência. O Duque Cleon não esperava nada menos de seu rei, que governava sobre tudo. O rei disse ao duque que lhe emprestaria 10 homens de seus cavaleiros reais e 100 homens da Ordem Central de Cavaleiros, sabendo que o duque os lideraria e os implantaria adequadamente. Ele confiou a missão inteiramente ao duque. O duque olhou para cima e aceitou a tarefa que recebeu, pretendendo realizá-la da melhor forma possível. Quando estava prestes a se retirar, outra pessoa entrou na conversa. Era o príncipe Alcaide. O rei perguntou ao príncipe o que ele queria. O príncipe disse que gostaria de pedir um favor, e perguntou se ele ouvira corretamente que o duque estava indo agora para o Marquês de Einhart. O duque confirmou imediatamente. O príncipe então perguntou se poderia acompanhá-lo, expressando o desejo de aproveitar a oportunidade para diminuir a influência e o poder do Marquês. Ele olhou para o duque e o rei com uma expressão conflituosa, pois seu verdadeiro objetivo nesta jornada era Silfir. Ele queria garantir que aproveitaria essa oportunidade para conquistá-la. O rei perguntou ao príncipe se ele achava que poderia lidar com a família Einhart e derrotá-los. O príncipe respondeu à pergunta do rei, dizendo que achava que conseguiria e que seria uma boa experiência para ele. O rei concedeu permissão e disse tanto ao duque quanto ao príncipe para procederem com cautela até a propriedade da família Einhart. Ambos entenderam a ordem e se prepararam para partir. Estavam montados em seus cavalos. O duque e o príncipe. O príncipe disse ao duque que já estava animado para trabalhar com ele.
O Duque respondeu que, agora que o príncipe estava se juntando à sua missão, não estava certo se tinha mais algo a fazer. O príncipe riu amigavelmente e concordou com as palavras do Duque. No entanto, Clyon ainda estava incerto sobre o príncipe acompanhando-o e olhou para ele questionadoramente. O príncipe gritou alto para que todos mostrassem seu entusiasmo, levando os cavaleiros que acompanhavam o príncipe e o Duque a aplaudir ruidosamente, mostrando sua empolgação. Eles partiram para a propriedade da família Einhart para investigar e enfraquecer o poder do Marquês. Enquanto isso, a batalha entre o Marquês, Gletton e El continuou, e a terra tremeu repetidamente. El ainda flutuava no ar, no processo de criar uma mão cósmica com sua magia pronta para atacar o Marquês. No entanto, o Marquês riu diante do perigo representado pelo feitiço de El e ficou surpreso com a rapidez e a potência dos feitiços de El. Enquanto El continuava seu ataque em direção ao Marquês, este último não pôde deixar de pensar que geralmente nenhum de seus oponentes tinha a chance de lançar um ataque contra ele, pois ele os teria derrotado no momento em que prepararam um feitiço. Gletton estava no processo de preparar um feitiço, levantando os dedos como no Naruto, encantando uma invocação. Runas apareceram ao seu redor, formando um círculo mágico de magia de fogo ao redor de seus dedos. Logo após, ele lançou o feitiço Tempestade de Chamas e o enviou em direção a El, sorrindo, curioso para ver como El lidaria com seu ataque. Gletton estava bastante arrogante, orgulhoso por conseguir lançar essa magia de sexta classe tão rapidamente. El se preparou para contra-atacar, e também usou magia para criar uma parede maciça de terra para bloquear o ataque de fogo em espiral de Gletton. O Marquês, ainda sem perceber que não deveria se envolver em batalha com El, aproveitou a oportunidade para usar sua magia de luz, seta de relâmpago, e atacar El. No entanto, El contra-atacou sem esforço, desviando-se facilmente do ataque do Marquês com alguns passos e repelindo seu ataque. Agora era a vez de El retaliar. Ele estendeu ambas as mãos para a frente, criando um círculo mágico ao redor delas que formava uma espécie de armadura mágica ao redor do corpo de El. Ele controlava os elementos de fogo, luz, vento, água e terra ao seu redor, semelhante ao Avatar da série Avatar, a Lenda de Aang. Ele combinou essas magias e lançou algumas pedras em direção ao Marquês e a Gletton, que não podiam acreditar no que estavam vendo. Mas El queria mostrar mais e levou mais adiante, usando a mesma técnica de seu tio Gletton e lançando um segundo ataque diretamente ao Marquês e a Gletton, sem dar a eles a chance de contra-atacar. Gletton não podia acreditar no que via. Ele ficou surpreso que El precisava apenas ver sua técnica secreta uma vez, e agora conseguia usá-la ainda mais rápido que ele. Esta era uma técnica que o diferenciava de outros magos no mesmo nível, pois conseguia executá-la instantaneamente e derrotar seus oponentes, apesar de estarem no mesmo nível. Ele amaldiçoou, mas ainda conseguiu lançar um feitiço defensivo e se protegeu com 3 barreiras mágicas para contra-atacar o ataque de El. No entanto, as chamas eram muito fortes e destruíram cada escudo antes de alcançar Gletton. Ele conseguiu se teletransportar para a segurança, escapando das chamas. Gletton se teletransportou para o alto e planejava surpreender El com um contra-ataque. No entanto, Gletton não conseguia localizar a posição de El, olhando freneticamente para os lados para encontrar seu oponente. De repente, El apareceu atrás de seu tio e disse a ele que estava muito lento e nunca o surpreenderia como acabara de fazer. Gletton virou-se e viu El, percebendo que ele estava se movendo muito rapidamente. El estendeu a mão novamente, preparando-se para dar cabo de seu tio. Chocado, Gletton usou a magia novamente e rapidamente voou para o chão para escapar do alcance de El. El lançou uma espécie de feitiço japonês com manifestações mágicas semelhantes a tentáculos, tentando aprisionar seu tio. Ele observou que seu tio estava muito lento e não teria chance de escapar a essa velocidade. O Marquês reconheceu o feitiço que El estava lançando e sabia que o feitiço de rede destinava-se a restringir os movimentos do oponente, mas ele também sabia que seu filho lidaria facilmente com tal feitiço. Gletton levantou o dedo, soltando uma pequena esfera que gerou um redemoinho de fogo, afastando os tentáculos semelhantes a uma rede. Gletton estava confiante de que tal feitiço não faria muito contra ele. El então avançou em direção a Gletton com sua magia, mas Gletton continuou a se defender contra o ataque de El com sua magia de fogo.
O Marquês observou o espetáculo de uma distância segura e ficou satisfeito ao ver que o ataque de tentáculos de El tinha falhado, sabendo que a magia de rede estava em desvantagem contra a magia de fogo. Ele sorriu com arrogância. Enquanto isso, El e Glyton continuaram sua intensa batalha, nenhum deles disposto a ceder. Glyton estava claramente na defensiva, enquanto El, que precisava conservar parte de seus poderes e não podia lutar tão impiedosamente quanto seus oponentes, estava na ofensiva. O Marquês viu outra oportunidade de lançar um ataque surpresa. O céu escureceu e raios cortaram as nuvens escuras. O Marquês estendeu a mão em direção ao céu e runas mágicas formaram-se ao seu redor novamente. Ele elogiou seu filho por manter El ocupado, permitindo-lhe preparar seu feitiço. Tudo estava indo exatamente como ele havia planejado. Ele olhou confiante para o céu, certo de que o próximo ataque derrotaria El quando estivesse pronto. O Marquês gritou, golpe de trovão, e um enorme raio atingiu através da cobertura de nuvens, indo direto para El. Glyton e o Marquês já haviam colocado um sorriso vitorioso, esperando que tudo terminasse a qualquer momento. O raio continuou a se aproximar de El, que permanecia imóvel e não fazia tentativas de se defender. Ele encarava o raio com a mesma expressão de um cervo encarando faróis de carro à noite. No último momento, ele sorriu e convocou uma enorme haste de relâmpagos usando sua magia, interceptando todo o raio antes que pudesse tocá-lo, tornando o ataque do Marquês completamente ineficaz. O Marquês não podia acreditar e achou impossível o que acabara de acontecer diante de seus olhos. Não fazia sentido para ele. El disse a ele que seu ataque não foi ruim e que ele o surpreendeu de fato, ainda incapaz de acreditar que El havia defendido com sucesso seu golpe de trovão. O Marquês perguntou que tipo de magia era aquela. El então se virou e perguntou com um sorriso no rosto por que ele deveria revelar isso a ele. Ele disse que seria tolice compartilhar informações tão importantes e valiosas com seu inimigo. Essa arrogância, o sorriso e o fato de que ele não podia dominar esse poder enfureceram o Marquês. Ela olhou para sua haste de relâmpagos com orgulho, percebendo que era altamente eficaz, absorvendo com sucesso toda a magia de luz. Ele sabia que normalmente a magia de fogo é considerada oposta à magia de água. Mas como método defensivo, a magia de água não era muito eficaz, já que a magia de fogo podia ferver a água e queimar o usuário de magia de água. Desde jovem, El havia conduzido muitas pesquisas porque tinha curiosidade sobre os diferentes tipos de magia. Ele descobriu que a melhor maneira de combater a magia de fogo era com magia da terra, e a magia da água poderia ser combatida melhor com magia de plantas. Contra a magia do vento, a pedra ou a magia de ferro seriam mais eficazes. A única dúvida era sobre como combater a magia do trovão, pois era mais complicado do que os outros tipos de magia. Ele também sabia que a magia do trovão fraco poderia ser facilmente interrompida por magia de pedra ou ferro, mas se fosse uma magia do trovão forte, pedras simples ou ferro não seriam suficientes. Foi quando ele se lembrou de suas antigas leituras sobre para-raios em seu mundo. Esta foi a primeira vez que El tentou esse tipo de magia. E para uma primeira tentativa, o resultado foi impressionante. Funcionou perfeitamente, neutralizando um feitiço de raio de 7º nível. El aproveitou a oportunidade para olhar para Glyton, que também ficou surpreso ao ver que El havia neutralizado a magia de seu pai com sua magia desconhecida. Por um momento, Glyton esqueceu que estava no meio de uma batalha de vida ou morte. El aproveitou o momento e gritou para Glyton que esse seria o seu fim. Ele conjurou sua mão cósmica novamente, que apareceu de um portal bem na frente de Glyton e desferiu um tapa poderoso, enviando-o voando para o chão, derrotado e ensanguentado. O Marquês olhou chocado para o filho deitado no chão e não conseguiu entender o que acabara de acontecer. Quando El já declarava que agora seria uma luta 1 contra 1, El olhou para Glyton e percebeu que ele provavelmente ficaria de cama por 1 ano e incapaz de se mover. Ele apontou para o Marquês e disse que ele seria o próximo. El usou sua magia de flecha flamejante, criando um grande número de flechas mágicas no céu noturno, iluminando-o e prontas para descer sobre o Marquês. Temeroso, o Marquês estendeu as mãos para a frente, percebendo que a magia de El não era brincadeira, e sua situação estava mais séria do que nunca.
Ele tentou lançar um escudo como havia feito antes para se defender do ataque de El e depois contra-atacou com seu feitiço de explosão de chamas, direcionando-o diretamente para El. No entanto, El facilmente desviou esse feitiço também e respondeu com seu feitiço de flecha mágica infinita, criando flechas no céu direcionadas para o chão abaixo dele, embora muito menores, mas, como o nome sugere, em número infinito. Ela explicou ao Marquês que, embora essas flechas fossem menores e mais fracas individualmente, sua quantidade infinita as tornava extremamente poderosas. O Marquês não sabia como responder, e simplesmente ficou maravilhado olhando para o ar enquanto as flechas desciam sobre ele. Mais uma vez, ele usou uma magia de escudo para se proteger. As flechas de El choveram uma após outra sobre o escudo do Marquês, colocando-o visivelmente sob pressão e empurrando-o para trás. As flechas continuavam chegando, e o escudo estava prestes a ceder à enorme tensão. Mesmo em sua situação atual, o Marquês não conseguia acreditar que estava lutando contra uma magia tão inferior. Ele se perguntava como poderia estar se esforçando tanto contra um mágico de segunda categoria e percebeu que deveria ser chamado de o mago mais poderoso do continente. Ele olhou para El e percebeu que estava apenas lutando contra uma criança de 17 anos. De repente, uma ideia veio ao Marquês, e ele questionou se El realmente tinha apenas 17 anos. Ele pensou que esse entendimento da magia e essas estratégias sofisticadas deveriam vir de alguém muito mais experiente e mais velho. Ele se perguntou se isso poderia ser uma brincadeira de outro grande mago. Ele não tinha como saber que El já estava em sua segunda vida e havia vivido uma vida anterior como Kim Junon. Ele olhou para El e se perguntou quem ele poderia ser e por que sua família tinha sido completamente destruída graças a ele, amaldiçoando-o. Finalmente, o escudo do Marquês quebrou como um espelho estilhaçado em muitos pequenos pedaços. Ele olhou através desses fragmentos e viu o ataque de El ainda vindo em sua direção. As muitas flechas continuaram seu caminho e agora finalmente atingiram seu alvo. O Marquês sangrava de vários acertos diretos e recuou para o chão, derrotado e ensanguentado, assim como seu filho. Seus guardas não conseguiam acreditar no que acabara de acontecer diante de seus olhos e chamaram pelo nome do Marquês para ver se ele ainda estava consciente. Finalmente, El pousou no chão. Sua raiva não havia diminuído, e ele olhou para o Marquês caído com raiva e ódio. Ele disse que não os mataria, pois não seria uma punição adequada para eles. Em vez disso, ele queria tirar a capacidade deles de usar magia, assim como eles pretendiam fazer com sua amada mãe. O peso pressionando o Marquês aumentou, empurrando-o ainda mais para o chão. Ela explicou que não os mataria, mas ainda queria infligir mais dano a eles. Runas se formaram ao seu redor, e ele estava prestes a desencadear seu feitiço quebra de ossos, quando, de repente, um estrondo alto ecoou pelo campo de batalha, e El voltou a si. Ele se virou para sua mãe e a viu, junto com suas irmãs, ainda de pé na beira do campo de batalha. Ela olhou para sua família com olhos tristes, para Serena Kaina e sua mãe, que lhe disse que já era o suficiente. Ela pediu a ele para parar. Eu não tinha certeza por que ela disse isso e permaneceu em silêncio, fitando sua mãe com espanto. Sua mãe conhecia o talento do filho e quão grande era, mas mal podia acreditar que, aos tenros 17 anos, ele já havia alcançado o 7º nível de magia e era capaz de criar um golem tão poderoso que conseguiu derrotar um mestre de espadas com apenas um golpe, algo que nenhum outro mago havia realizado antes. Ela percebeu que seu pequeno filho havia se tornado um poderoso mago sem que ela soubesse. No entanto, ela também sabia que a pessoa contra quem El estava lutando era seu pai, e, mesmo que não pudesse perdoar seu pai e irmão por tentarem matar El ou submetê-lo à lavagem cerebral, ela também não podia permitir que El matasse seu pai e irmão. Ela disse a El que ele já havia ensinado a lição a eles e que deveria ser o suficiente. Ela não acreditava que seu pai e irmão voltariam a elaborar e executar tais planos novamente. Nossa, mano, nem preciso dizer pra vocês que essa mãe é muito inocente. Revivo a cena clássica da morte do tio Ben. No entanto, El disse que não podia atender ao pedido dela. Ele olhou para Gletton e seu avô e disse que se os deixasse ir, eles seriam o tipo de pessoas que voltariam em busca de vingança. Sua mãe disse que isso poderia ser verdade, mas ainda assim não seria certo matá-los. Além disso, ela explicou a El que ele ainda tinha sua magia de memória, com a qual poderia provar seus planos a qualquer momento,
e, portanto, eles não poderiam buscar vingança de forma imprudente, desde que ele pudesse usar essas memórias contra eles. El refletiu e percebeu que sua mãe poderia estar certa. Além disso, ele pensou sobre como, se tirasse a capacidade do Marquês de usar magia, todo o reino se voltaria contra eles, o que significaria colocar sua família inteira em perigo. El concordou com sua mãe e afirmou que não faria mal ao seu pai e irmão. Ele se afastou do Marquês caído e disse à sua família que deveriam sair desse lugar vil o mais rápido possível. Além disso, El sugeriu à sua mãe que, com suas habilidades e estando classificada em 6º lugar em magia, eles poderiam encontrar um lugar distante e levar uma vida pacífica. Sua mãe concordou e desejou exatamente o que seu filho queria. Humildemente e com vergonha, ela reconheceu que El estava certo e teve que admitir que, embora fosse a adulta entre eles, estava errada sob a lua cheia e a noite nublada. Ela teve que admitir seu erro em trazer El para o Marquês e disse que tudo era culpa dela, levando à situação atual. Ela olhou nos olhos de El e disse a ele que, embora o poder possa ser importante na vida, o amor dentro da família é muito mais crucial. El parecia um tanto melancólico olhando para sua mãe e pensando em sua família de sua vida anterior, mas concordou com a declaração dela de que a família era o mais importante. El se recompôs e perguntou às suas 2 irmãs se queriam ir com eles e continuar a fazer parte desta família. A mãe de El, Serena e Kaina ficaram um pouco confusas sobre por que ele perguntaria isso de repente, quando a resposta já estava clara. No entanto, Kaina disse que ficaria com ele e iria a qualquer lugar com sua família. Serena também disse que queria estar com todos onde quer que fossem. A mãe de El ficou encantada que suas 2 filhas adotivas quisessem ficar com ela e seu filho, e parecia bastante feliz. El se aproximou de sua família e agradeceu por sua decisão de acompanhá-lo. No entanto, ele ainda tinha algo a fazer, e virou-se para convocar seu golem dourado. Ele veio imediatamente e se ajoelhou diante de El, pronto para receber mais comandos. El elogiou seu golem pelo trabalho excepcional que fez no campo de batalha, e decidiu que era hora de dar a seu golem um nome apropriado. Ele nomeou seu golem de Tana, que brilhava em uma resplandecência dourada, expressando gratidão ao seu mestre e criador pelo nome. Justo quando El estava prestes a usar sua magia de teletransporte e desaparecer com sua família, um homem apareceu de repente atrás dele e disse que não podia permitir que eles partissem. El imediatamente se virou, e Tana estava pronto para confrontar o estranho com uma velocidade impressionante. Tana parou o ataque da pessoa desconhecida que tentava impedir El, enquanto El usava magia para proteger sua família também. O ataque foi feroz, e Tana teve alguma dificuldade em detê-lo. As forças colidiram e se acumularam até causarem uma explosão, levantando poeira. El percebeu que esse ataque era verdadeiramente poderoso, e que o agressor não podia ser um qualquer, rindo de forma presunçosa. O príncipe emergiu de trás do Duque Cleon, afirmando que esperava nada menos dele. O capitão da guarda real. Ele o reconheceu imediatamente, compreendendo que a pessoa ao lado do príncipe não era uma pessoa comum. Ele sabia que precisava intensificar seu jogo para evitar a derrota. Ele chamou Tana para ativar o 3º modo. O golem, que acabara de se defender contra outro ataque do Duque Cleon, para proteger El e sua família, quebrou outro de seus selos com o comando de El, ativando sua 3ª etapa. Tanana levantou a mão e bloqueou sem esforço o ataque de Duque Cleon. Ele até conseguiu empurrar um pouco para trás o Duque e o príncipe. No entanto, quando Cleon percebeu que estava sendo forçado a uma posição defensiva, interrompeu seu ataque e perguntou curiosamente a El quem ele era. Ele estava surpreso e reconheceu o talento de El, mas também apontou que alguém com tal talento normalmente deveria lutar pelo lado do reino. Cleon explicou a El que ele tinha atacado a família Einhart e seus líderes, que eram vitais para o reino. Esse ato equivalia a declarar guerra diretamente contra o reino. El ouviu Duque Cleon sem mostrar resistência aparente. O Duque continuou dizendo que não queria realmente um conflito com ele, mas sentia que não tinha outra escolha dadas as circunstâncias. Neste ponto, o príncipe interrompeu e questionou o que ele estava dizendo, apontando para El. Ele afirmou que não podiam deixar esses traidores escaparem tão facilmente e deveriam puni-los com a morte para proteger a dignidade de seu amado reino. O príncipe sorriu gananciosamente.
sua mente focada apenas em alcançar seu objetivo final, de fazer com que a mãe de El Silfir se tornasse sua. El cerrou os punhos com raiva, reconhecendo imediatamente as verdadeiras intenções do príncipe e sabendo que tudo era apenas uma artimanha para fazer de sua amada mãe sua amante. À medida que a lua lentamente desaparecia por trás de nuvens espessas, El disse a Duke Clyon que ele precisava se desculpar, mas não tinha intenção de se juntar ao reino. Ele afirmou, apontando com raiva para o príncipe, que o destruiria agora. Ele ordenou a Tana que mantivesse Duke Clyon ocupado até que ele conseguisse realizar isso, o que o Golem imediatamente entendeu e estava pronto para executar. Tana canalizou energia dourada em sua mão novamente e convocou a espada dourada, que de alguma forma sempre desaparecia, sempre que outro de seus selos era quebrado.